Olá, sejam bem-vindos em mais um Miroca Podcast aqui na Mix FM. Gente, e hoje a nossa convidada é nada menos que minha filha. Isso, doutora Raquel Ribeiro. É isso mesmo, ela é médica, pediatra, especialista em nutrologia infantil pela USP e que vai responder várias perguntas sobre vários assuntos que interessam para vocês, pais, família. Doutora Raquel, seja bem-vinda. Antes, o seu Instagram, @doutoraraquel.ribeiro, com mais 190 mil seguidores. Bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, mãe. Igualmente, filha. Pra gente falar de algo que que sempre foi muito presente na nossa família, que foi sobre alimentação. É um caminho que eu segui, né? Que a minha mãe, a primeira formação dela foi nutricionista, então é muito bom estar aqui dividindo isso com ela. Isso, para mim é um prazer. Mãe Coruja. Bom, nós sabemos que a obesidade é uma epidemia mundial. Como que é isso? Sim, que assola. Sim, a obesidade, ela é considerada assim como uma epidemia. Ela atinge milhares de crianças em todo o mundo. Tá? Então, junto com a obesidade, ela vem associada com outras doenças, como hipertensão, diabetes, doença do colesterol e até câncer. Tá? Então, os estudos mostram que em 2035, 50% da população das crianças e adolescentes vão ser obesas, né? Então, isso de fato é algo muito preocupante que a gente precisa, né, olhar para a alimentação das crianças mais do que nunca, porque isso vem crescendo cada vez mais e isso vem afetando as crianças. E eu, como na minha prática clínica, eu sempre vejo, sempre falo que as crianças, elas estão colhendo os maus hábitos que está ocorrendo na infância mesmo. Não é aquela coisa que só depois ela vai colher essas doenças, não são mais doenças de adulto. Exatamente. A primeira infância é real, é verdade que a gente carrega isso. A primeira infância vai o quê? Até 6 anos? Isso. E ela carrega esses hábitos e vai adiante, né, doutora? Desde a primeira infância. Agora, sobre a amamentação. Até quando? Aleitamento materno, perdão. Porque tem gente que fala 6 meses, 1 ano, né? Até quando? Tá, então assim, o preconizado, né, o ideal seria amamentar até os 2 anos a criança. Mas, infelizmente, muitas vezes isso não é possível, né? Mas o ideal seria até os 2 anos. Mas se a mãe optar por amamentar por mais tempo, e aí isso vai da escolha dela, né, e da família. Não existe que o leite vai ficar fraco ou não vai ter os nutrientes necessários para a criança. Isso não acontece. O leite materno, ele nunca é fraco e ele não perde os nutrientes dele ao longo aí do tempo e dos anos. Sim. E outra coisa interessante sobre a introdução alimentar. Quando você tira, vamos dizer assim, o peito de uma criança, é devagar também, não é assim de uma hora para outra, né, doutora? Sim. A introdução alimentar, o que é preconizado é que ela seja a partir dos 6 meses de vida e que ela esteja acompanhada dos sinais de prontidão. Então, são sinais que a gente avalia em consulta para ver se a criança está pronta para receber outro tipo de alimento que não seja o leite materno ou a fórmula infantil. Muito bom, hein? Ô, doutora, outra coisa bacana também sobre vitaminas e minerais. Quando introduzir e como que é isso? Fala pra gente. Então, as vitaminas, elas são introduzidas a partir da primeira semana de vida,
tá? Então, a gente começa, né, com a vitamina D, com a vitamina A. Perdão, a primeira semana. Primeira semana de vida, né, é preconizado que inicie a suplementação com a vitamina D. A amamentação não é completa, doutora? Sim, porém, vitamina D, ela não passa o suficiente para a criança. Então, a gente precisa suplementar a criança, tá? Muito então, interessante a primeira semana de vida já inicia a suplementação do bebê. E ao longo, né, dos meses, aí ela precisa ser avaliada, se vai iniciar o ferro com 3 meses ou com 6 meses. E aí a gente vai acompanhando a criança. Mas a suplementação pode ser iniciada na primeira semana de vida. Que bacana. Outra coisa, doutora, bastante interessante que você fala é sobre alimentos proibidos para menores de 2 anos. Sim. Então, o que é orientado, né, pelas sociedades, vamos supor, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é que nós não orientamos os pais para não oferecer alimentos industrializados, açúcares antes dos 2 anos. Porque isso vai levar a criança a ter a predisposição, vai levar a criança a obesidade, alteração do paladar, tá? Então, quando a gente introduz esses alimentos de forma precoce, isso vai prejudicar a alimentação da criança e ela não vai ingerir os nutrientes necessários para o seu crescimento adequado, né, e a construção do seu paladar. Então, a criança precisa ficar longe desses alimentos, desses produtos industrializados, né, que é o que mais tem aí hoje em dia, como uma forma de prevenção dessas doenças que a gente que eu citei, né, obesidade, enfim, as outras doenças. Doutora Raquel, tablets, telas, enfim, proibido para as crianças, principalmente que eu vejo mamães colocando os tablets, né, o celular para as crianças comerem e nem perceber, porque senão não come, para distrair, assistir um desenho ou algo assim. Sim, isso é um erro, né, muito comum, que veio crescendo nas atualidades. O que acontece? As crianças, quando elas não percebem que elas estão comendo, então ela não tem esse contato visual com o alimento, ela não consegue regular a sua saciedade. Então, nós nascemos com o poder de autorregulação da saciedade. Então, por exemplo, um bebê, quando ele mama, ele sai do peito porque ele já está satisfeito. Então, ele consegue regular a quantidade que ele vai tomar. Então, quando a criança se distrai com alguma outra coisa, né? Então, por exemplo, as telas, ele para de... ele come muito mais do que ele deveria. Tá? Então, isso... também ajuda a obesidade. Com certeza. Isso pode levar à obesidade, né? Então, a criança também levar a uma compulsão alimentar, né? Então, ele não presta atenção na mastigação, ele não vê a quantidade que ele está comendo. Então, as telas as telas viraram os aliados para alimentação, para ver a criança comer. Péssimo. Então, realmente é algo que a gente precisa rever essa atitude dentro de casa, porque não é algo saudável, né? Então, na verdade, é muito mais para os adultos ver a criança comendo. Então, dar uma calma, né? Então tá comendo, mas a custa de quê? Então, precisa... a custa de quê? Muito bem. Agora, vamos falar o seguinte, sobre as doenças. Quando as crianças estão doentes, eles não comem, né? Então, e você deu uma belíssima explicação lá no seu Instagram, que eu amei. Conta pra gente aí, doutora, sobre o nervosismo das mães e por que as crianças não comem. Sim. Quando as crianças ficam doentes aí, eu tenho um quadro viral, que a maioria dos quadros, né, a maioria dos quadros das crianças são de origem viral, elas diminuem o apetite, porque isso é algo fisiológico, né? Então, o corpo, ele tá, vamos falar de uma forma mais generalizada, o corpo está preocupado em combater aquele vírus, né? E não há um processo de alimentação. Então, naturalmente, o apetite da criança vai diminuir frente a um quadro de infecção.
Então, o que é importante fazer nesse momento é deixar a criança hidratada, né? Então, ficar atento aos sinais de desidratação da criança. Então, não tá fazendo xixi, chora e não tem lágrima, a boca tá seca, aquela criança prostrada que não levanta para nada. Então, aí é um sinal de alarme. Agora, se a criança ela tá ingerindo líquido, tá comendo, mas muito pouco, né? Tem que ficar mais atento à hidratação. E também sempre dar alimentos nutritivos, porque a criança, o corpo dela precisa de nutrientes para combater aquele vírus. Então, é sempre uma questão, quando a criança fica doente, querem agradar e dar um monte de porcariada, um monte de coisa doce, industrializada. Negociar errado, né, doutora? E tudo bem, assim, em alguns momentos, mas tem que focar numa alimentação saudável, tá? Principalmente nesse momento em que a criança está doente. Ok. O que a criança jamais deve comer? Bom, tem um monte de coisa, né? Mas eu vejo tanta gente tendo aqueles alimentos embutidos e industrializados, que é um pânico. Isso aí nem um dia. Açúcar não precisava existir. Eu me lembro que quando você nasceu, o pediatra querido falou para mim: Miriam, a criança come, já era formada em nutrição. A criança, nunca esqueço, a criança, da introdução alimentar dela, ela come sopa de capim. Ela toma sopa de capim. Porque ela não conhece. Então, se você apresentar o açúcar, ou lá o melzinho, uma coisa assim, ela vai se alimentar. Então, quais alimentos que é proibido? São todos esses industrializados, vamos dizer assim, doutora, que deveria, né? Sim, não dá para viver numa bolha, né, e a criança nunca entrar em contato com açúcar ou com os produtos industrializados. Mas o que a gente fala é realmente para nunca numa forma de não dar mesmo esses alimentos como açúcar, esses produtos industrializados, né, e ultraprocessados que estão aí nas prateleiras de monte. Porque esses produtos, eles foram feitos exatamente para a criança, ou nós adultos também, viciarmos, tá? Então, ele é super palatável. Então, ele é feito para que o nosso corpo peça cada vez mais, né? E, obviamente, por conta do açúcar, farináceos e corantes, conservantes, isso tudo leva as crianças pedirem isso cada vez mais. Então, como a gente disse, a primeira infância é o momento que a criança cria o seu paladar e constrói os seus hábitos para o resto da vida. Então, é um momento que a criança precisa de maior desenvolvimento e crescimento. Então, ela precisa estar nutrida, né? Então, com bons alimentos. As exceções vão existir e elas estão aí para isso, né? A exceção não pode virar uma rotina, tá? Então, eu vejo muito no meu Instagram, quando eu posto esses vídeos de a criança nunca deve comer tal alimento, as pessoas se revoltam e falam: nossa, mas não tem nada mais para comer. Mas não é bem assim, né, gente? Tem alimentos aí, é a forma que você vai levar essa alimentação. Eu sei que não é fácil, muitas vezes tá associado a muita parte psicológica, né? Alimentar uma criança e a gente quer suprir tudo com alimento. A alimentação é uma questão social, então eu sei que não é fácil, mas as informações estão aí. Nós estamos vendo os casos de obesidade, diabetes, alteração do colesterol das crianças cada vez mais, o sedentarismo por conta de tela acontecendo. Então, é um alerta mesmo, que a gente precisa olhar para a alimentação das crianças e não negligenciar e achar que quando fica mais velho, depois a gente resolve, porque o paladar viciado e as doenças, a predisposição, ela já está ali instalada. Tá certo. Doutora, como você disse, criança saudável não é coitadinha e pronto. Atividade física, explica pro pessoal lá de casa. Atividade física, ela é desde brincar, correr, esconde-esconde, assim, do meu tempo, pega-pega, jogar uma bola na rua, ou numa praça, ou na praia, seja lá onde for, até um balé, vamos dizer assim, para as meninas, os meninos, tudo bem.
Eu estou falando principalmente dessa primeira infância. As crianças brincarem bastante, né, doutora? Sim. Que é a atividade física. Sim. Eu sempre falo que é o meu lema: criança não é coitadinha porque ela é saudável, né? Então, criança saudável não é coitadinha. Então, coitadinhas são aquelas crianças que não conseguem fazer atividade física, não conseguem dormir bem, não conseguem ir no banheiro, não conseguem ter foco, atenção, pelos hábitos que foram ali instalados no ambiente que essa criança vive. Então, a gente sempre orienta uma boa alimentação. A atividade física, ela precisa estar presente. A criança tem que se movimentar desde o momento que ela começa a engatinhar, andar, ter contato com a natureza, né? Então, a atividade física, ela tem que estar presente desde sempre, né? Então, isso precisa ser algo prazeroso para as crianças. Então, e também é importante ter os exercícios, né, que ela tem hora marcada, né, que ali, um balé, um futebol, um basquete, enfim, que é importante também ter isso na rotina da criança. Mas Sim. Brincar, e isso daí é um extra, mas é sempre importante eles estarem ativos. Isso, doutora, perfeito. Vocês eram super ativos, você lembra, né? Você fez balé, entre Fiz outros. tudo. Isso mesmo. Agora, vamos falar também uma coisa bastante interessante sobre a lancheira das crianças nas escolas, para ir para a escola, tudo. Embora algumas escolas, elas têm já uma alimentação, que tem nutricionista, né? Mas, no caso, a criança vai levar uma lancheira em algum lugar, não só na escola, um passeio. Como é que é? Deve ser assim? Sim. Então, assim, tudo sempre tem que ser o mais próximo do saudável possível, né? Infelizmente, tem muitas escolas que são antenadas em relação à alimentação, então consegue oferecer algo legal. Então, não pode levar industrializado, não pode levar ultraprocessado, enfim, suco de caixinha, desde que não for 100% da fruta. O que a gente orienta sobre as lancheiras é para que seja sempre algo saudável, né? Mais próximo do saudável, evitar o consumo excessivo de sucos, mesmo que da fruta, tá? Então, não levar todos os dias suco na lancheira da criança. Então, optar também em intercalar com água, porque as crianças precisam tomar água, Isso. né? E alimentos mais saudáveis, porque alimentos industrializados, cheios de açúcar, eles vão dar um pico, né? A criança, ela tem um pico de glicose que ela fica agitada e depois vai ter uma queda, que isso pode causar uma sonolência, uma alteração no foco da criança. Então, sempre alimentos que sejam mais próximos do saudável. Algo também bacana que você falou para mim, e eu vejo também no seu Insta, sobre a suplementação, que é algo muito falado nos dias de hoje. A pergunta é: todas as crianças precisam suplementar? Sim, todas as crianças até os 2 anos, elas precisam de uma suplementação, porque é o auge do crescimento. Por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o recomendado, né, ferro, vitamina D, vitamina A em alguns casos, né, e ômega 3. E após este período, a gente precisa avaliar de forma individualizada cada criança. Então, na minha prática clínica, eu vejo várias deficiências de vitaminas e minerais, tá? Então, não é que ela chegou nos 2 anos, ela não vai tomar mais ferro. Não é verdade. A gente precisa avaliar essa criança, né, de forma individualizada para saber o que ela vai precisar, né, do ferro, do magnésio, a quantidade de vitamina D, a quantidade de vitamina B12. Então, a gente precisa individualizar essas crianças, principalmente nesse, né, ali a gente precisa olhar para isso por volta dos 2 anos, porque é uma fase também que essas crianças ficam mais seletivas, diminui o apetite e acabam comendo menos. E, naturalmente, os pais ficam desesperados. Poucos. No meu tempo, nosso tempo, né, Raquel? Criança tomava tudo, comia, dançava, bailava, um show. Você e teu irmão botava fogo, literalmente, gente, no parquinho. Mas são maravilhosos. Bom, doutora, nós vamos parando por aqui. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso
podcast, do podcast Miroca Podcast. E vamos ter muitas novidades. A doutora vai voltar, porque senão a gente fica aqui, ó. O duas assunto, faladeiras. Duas faladeiras e eu quero saber tudo, fico marcando tudo e quero saber. Vocês também, óbvio. Bom, então, gente, @Raquel.Ribeiro no Instagram. E tem a Hora do Café também, onde ela dá super dicas e esclarece o que vocês querem saber, mamães, para os seus bebês, filhos, adolescentes. Enfim, lá em São Paulo, quais as clínicas que você atende, Raquel? Eu atendo na Pura, que fica ali na Vila Mariana, e eu atendo no Itaim também, no Estúdio Gorga. Nossa, gente. E também consulta online. Sim, para o mundo que está lá. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero dar um beijo pro pessoal lá da Mona Lisa, que é maravilhoso. Beijo disso e toda a sua equipe, que nos atende muito bem. Tá chegando o Dia das Mães aí, viu? Minha querida. Muito obrigada, Mamis. Te amo. Foi um prazer. Deus abençoe, também te amo. Sucesso você merece. Amém. Porque você conseguiu tudo na luta. Meritocracia para ela, porque não tem ninguém em casa mesmo. Eu só ensinava alguma coisa, porque eu também fui professora de criança, no meu tempo era magistério, até 5 anos, antes dos 6 anos, e alfabetização, e eu não sabia. Falei, olha, ele é até a 8ª série. Perdão, até a 4ª série, até 9 anos. Que depois eu não sei física, sei matemática, sei nada. Vão. E eles sempre. Eles nunca me deram trabalho na escola. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Fica com foi Deus. Um prazer. E até o próximo encontro. E até. Beijo. Beijo, pessoal.